Boa noite, meus queridos. Mais uma vez estamos diante da Palavra do Senhor na nossa escola bíblica, onde hoje, de forma especial, estaremos tratando de um assunto o qual nós já vimos há um tempo atrás, mas queremos trazer como recordação para as nossas vidas, sobre como cristãos sobre a face da terra devemos estar preparados ou equipados para podermos lutar uma guerra que está sendo travada, não apenas uma guerra é, na face da terra, mas uma guerra que tem um cunho espiritual. Efésios capítulo 6, verso 12, assim nos diz: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse é o texto que vamos ter como base, como tema, para nós estarmos tratando ao longo dos próximos dias, né, no livro de Efésios, no capítulo 6. Mas antes de nós entrarmos no estudo em si, curva sua cabeça diante de Deus e vamos estar orando ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graça por mais um dia de vida que o Senhor nos oferece, pela oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra, estudando dela, ó Pai, para também trazer ela como regra e prática para a nossa fé. Venha nos dar a instrução, venha nos dar a ciência na palavra, ó Pai, capacidade para entender, interpretar e agir conforme a Tua vontade. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus e na ação do Teu Santo Espírito em nós. Amém. Nós estamos numa guerra e essa guerra começou já há muito tempo atrás, né? Desde lá em Gênesis capítulo 2 em diante, quando Deus fez o ser humano, e no capítulo 3 nós vamos ver esse ser humano fazendo uma escolha, e uma escolha que trouxe a queda do homem e nos fez agora travar uma guerra aqui na face da terra, mas que ela tem uma abrangência muito maior do que apenas pensando sobre poderes e autoridades humanas, mas uma guerra que também ela está sendo travada nas regiões espirituais por forças espirituais também. Uma guerra que é real, porém ela é pouco conhecida ou pouco reconhecida e valorizada nessa presente geração a qual nós vivemos. Uma guerra que os nossos olhos não conseguem contemplar ao certo, ela é invisível, mas também ela, em alguns momentos da nossa vida, se nós tivermos uma boa percepção, ela também é visível. Uma guerra que está no plano espiritual, né, nas regiões celestiais de fato, mas também que ela constantemente vai afetar a vida natural, ou vai afetar a vida na face da terra, no nosso cotidiano. É uma guerra também que já dura, como eu disse, milhares de anos, mas que ela teve um começo e ela também vai ter um fim. É uma guerra que no fim nós não podemos dizer que nós vamos ignorar como será esse fim, porque esse fim já se faz conhecido a nós, mas nem por isso esse fim é menos terrível do que já está dito que será. É uma guerra entre o bem e o mal, uma guerra que traz vida, uma guerra que gera morte, uma guerra que traz a verdade sobre a vida humana e uma guerra que também que vai tratar, né, e lidar com a mentira. Essa guerra ela está de um lado Jesus Cristo, do outro lado Satanás, o inimigo das nossas vidas. Uma guerra que está sendo travada não pelos poderes na face da terra simplesmente, mas uma guerra que está sendo feita pelas nossas almas, né? E essa batalha, ela não é algo que vai acontecer num determinado momento da nossa vida, mas é algo que é real e é algo diário, né? É constante sobre a nossa vida. E cada um de nós, queira ou não, estamos envolvidos nessa batalha.
né? Sabendo dela ou não sabendo dela, nós estamos envolvidos nessa batalha. Não há quem, sobre a face da terra, ser humano que não esteja envolvido nessa batalha. Como vencer essa batalha espiritual? Para vencer essa batalha, como em todas as guerras, né, sempre houve os seus exércitos, e para que os seus exércitos pudessem ter também a vitória, era preciso ter uma boa liderança. Para vencer essa batalha, precisamos de liderança. E nessa liderança dessa batalha, nós só precisamos de um líder, de fato, que possa nos ajudar e nos fazer mais que vencedores. A liderança segura nessa batalha se encontra em Jesus Cristo. Segura para aqueles que a querem vencer. Para vencer essa batalha, além disso, nós precisamos, em nós, ter coragem, ter disposição, né? Saber que nós precisamos combater esse combate. E esse combate para nós tem que ser um combate bom na nossa vida. Porque precisamos de coragem, e uma coragem que não vem meramente de nós também. Né? Essa coragem vem da certeza da presença de Deus em nossa vida. Para vencer ainda essa batalha, nós precisamos de força. Sem força nós não venceremos. Né? Não é na fraqueza que também que vamos vencer. E a força aqui é diferente, não é essa força física, não é corpo. A força que nós precisamos é uma força espiritual, né? Que precisa estar em nossa vida, que precisa estar sobre nós. Para vencer essa batalha, nós precisamos também de autoridade. É na autoridade que nós conseguimos ir avante. E essa autoridade, ela é delegada pelo nome e pelo sangue de Jesus Cristo. Ele dá essa autoridade. Tanto é que Jesus, quando subiu ao céu, antes, ele chegou aos seus discípulos e disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora vão. Ou vão para essa batalha que vocês vão estar travando também. E vocês vão fazer o quê? Vocês vão derrotar o mal. E essa autoridade está em nome de Jesus Cristo e no sangue de Jesus Cristo, aquilo que ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Para vencer mais ainda essa batalha, nós precisamos de engajamento ou engajamento. O engajamento significa o quê? Tornarmos um soldado de Cristo. Precisamos ser soldado de Cristo, sim. Isso é necessário entendermos em nossa vida que nós fomos chamados, nós fomos arregimentados para uma batalha, onde nós também nos tornamos soldados, e Cristo, nesse sentido, entre aspas, é o nosso general. Para vencer essa batalha, nós precisamos, como soldados, termos disciplina. E para ter disciplina é necessário em nós treinamento. Todo soldado passa por um treinamento antes dele ir para a batalha. E o treinamento é dado no quartel-general. O quartel-general não é necessariamente templo. O quartel-general é igreja. Igreja feita de pessoas. Nós precisamos uns dos outros e aprender uns com os outros, nos tornarmos de fato um soldado de Jesus Cristo. Cada um auxiliando, ajudando, nesse sentido. Aquilo que 1 Coríntios capítulo 12 vem falar sobre o corpo de Cristo, sobre a sua igreja, aonde todos cooperam, cada parte desse corpo, para que nós venhamos a vencer essa batalha. Então precisamos de treinamento e precisamos daqueles que nos treinam para isso. Mas também, para vencer essa batalha, nós precisamos nos equiparmos. Assim como o soldado tem a sua armadura ou tem a sua vestimenta. E nós precisamos também ter a vestimenta. E cada vestimenta também, cada parte dessa vestimenta, ela tem que ter um objetivo na nossa vida para sermos um soldado que vai adiante e vai ganhar a guerra. Nós vemos isso muito claramente lá no passado, quando os soldados usavam as suas armas
né, para a batalha. E hoje, mais presente ainda, nós vemos os soldados equipados também para uma batalha, né, usando equipamentos necessários, e esses equipamentos é que favorecem a estar indo adiante e ser vencedor. A armadura para essa batalha, que é espiritual na nossa vida, está descrito no capítulo 6 do livro de Efésios. E eu gostaria de estar lendo os versos 10 a 20 desse texto, que assim nos diz: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo falando aos cristãos de Éfeso. E Paulo, falando aos cristãos de Éfeso, ele estava usando uma alegoria para mostrar e para falar dessa batalha, algo que ele conhecia, algo que ele vivenciava na sua vida naquele momento. Ele falava sobre a figura da panóplia, ou a armadura do soldado romano, que era todo equipado para vencer as batalhas. O soldado não estava equipado para a guerra até que tivesse colocado sobre si a sua armadura. E Paulo vai analisar o que? 7 peças principais do equipamento do soldado romano e trazer isso de forma alegórica para nós entendermos como nós podemos nos equipar para essa batalha também. No texto está sendo citado o cinto, a couraça, as sandálias, o escudo, o capacete, a espada e a oração. E Paulo, quando ele fala sobre todas essas questões, ele também faz uma relação com cada uma delas. E nós vamos observar isso ao longo do nosso estudo. Ele fala sobre verdade, ele fala sobre justiça, ele fala sobre paz, ele fala sobre fé, ele fala sobre salvação, ele fala sobre a palavra de Deus e ele fala sobre uma força motriz. 7 coisas em relação com esse equipamento do soldado nesse sentido. Isso quer dizer o quê? O que Paulo estava querendo trazer de ensinamento para as nossas vidas? É isto que nos equipa e que nos prepara para a luta. É isso que ele vem trazer, ele vem tentar ensinar. Mas para vencer a batalha, nós precisamos também de algumas questões. Nós precisamos, em primeiro lugar, depender do poder de Deus. Olha o que diz o verso de número 10. Quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Dependência de Deus. A nossa batalha ela é espiritual
e somente ela vai ser vencida também espiritualmente, e isso é através da ação do poder de Deus agindo em nossa vida. Toda tentativa humana são imperfeitas e não pode garantir a vitória completa. Não depende do homem, depende de Deus no homem. Por isso, religião, filosofia, justiça própria, boas obras, misticismo, ateísmo e outras coisas mais, isso não vai nos ajudar de forma alguma a poder vencer essa batalha. Dependência total e exclusiva de Deus é o que diz o texto. O que mais nós precisamos para vencer essa batalha espiritual? Nós precisamos de uma vida, na verdade. Verso 14 do nosso texto. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Nós precisamos da verdade. Paulo está dizendo o quê? Que a verdade é como um cinto. E na armadura do soldado romano, é o cinto que vai sustentar todos os outros itens no lugar. Sem o cinto, tudo desaba. Da mesma forma, Paulo está dizendo, nós precisamos da verdade, como sustento para as nossas vidas. Dessa forma, a verdade sustenta a nossa caminhada cristã e, portanto, ela é suprema. Sem a verdade, revelada a nós por Deus nas Escrituras, não haverá justiça, paz, fé, salvação para nós nos vestirmos. Precisamos primeiro da verdade. Lembra, Satanás também é chamado de diabo, e diabo quer dizer caluniador. Ele é o pai da mentira. E para vencer isso, nós precisamos do quê? Nós precisamos da verdade. A nossa regra de fé e prática é as Sagradas Escrituras. Precisamos viver baseado na verdade que está contida nas Escrituras Sagradas. Somente podemos vencer as forças das trevas se nós vivermos uma vida baseada na verdade de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas ainda nós precisamos, diz o verso 14, praticar a justiça. Ele continua dizendo, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Nós somos justificados pela graça quando da salvação é nos dada através de Deus em Jesus Cristo. Isso significa dizer o quê? Que por causa do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, nós fomos declarados justos perante Deus. E lembrando que isso não veio de nós, foi presente de Deus para a nossa vida. Mas ainda nós não alcançamos a perfeição. Mesmo como cristãos, nós continuamos a cometer erros nas nossas vidas, por mais que a gente busque a viver uma vida de santificação. Nós somos imperfeitos e o erro pode acontecer na nossa vida. E uma das maiores armas de Satanás é tentar nos acusar, por isso que ele é acusador também. E ele vai acusar o quê? No nosso próprio íntimo, ele vai tentar nos fazer não ter mais a dignidade que foi nos dada através de Cristo. Ele vai tentar tirar isso da nossa vida, ele vai semear confusão sobre nós, a fim de que por causa disso, por causa do nosso erro, por causa da vergonha do pecado que pode estar sobre nós, ele vai usar isso para nos afastar de Deus. Por isso é essencial nós permanecermos confiantes na presença de Deus. Lembre-se, Jesus mesmo diz que o inimigo, o diabo, ele está ao nosso derredor, buscando nos tragar, e tentando passar como um leão. Por que ele faz isso? Porque o nosso leão, o leão da tribo de Judá, está ao nosso redor, Jesus Cristo, e nós nunca podemos nos esquecer disso. É essencial permanecermos nessa confiança que nós temos em Deus. E isso vem dessa compreensão da justiça
que Deus providenciou por nós através de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, que nos garantiu e nos deu essa tão grande salvação. E essa justiça então funciona para nós como uma couraça nessa batalha espiritual. A couraça ajuda a guardar o coração. Nós temos essa couraça que nos guarda o nosso coração, que nos faz sentirmos na presença do nosso Deus sempre. Para vencermos essa batalha ainda nós precisamos ser promotores da paz. Olha o que diz o verso de número 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. As sandálias do soldado romano ou do legionário romano tinha sobre si, na sola, cravos, como se fosse uma chuteira. Isso impedia o quê? Do soldado escorregar. Quando na batalha ele tinha que ir avante, ele tinha que ter firmeza nos seus pés, ele não poderia nesse momento escorregar. Por isso as sandálias eram com cravos. Preparação do evangelho quer dizer isso na nossa vida. Significa nós estarmos bem fundamentados na palavra de Deus se nós quisermos ir adiante, se nós quisermos peitar nesse sentido do mal e tirar ele do nosso caminho. As escrituras algumas vezes usam uma linguagem figurada de uma caminhada para representar a nossa conduta cristã. Tal como quando Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, falando sobre essa caminhada. A mensagem do Evangelho ela deve ser o tópico de discussão durante certos períodos de tempo e também durante certas atividades. A mensagem do Evangelho ela precisa ser para nós uma parte integral e penetrante de nossa conduta diária. Nós somos guiados pela palavra de Deus. No contexto dessa batalha espiritual, o Evangelho é o meio pelo qual nós avançaremos. E avançaremos o reino de Deus, fazendo-o se tornar cada vez mais presente. Mas também é o meio para o qual nós vamos estender as fronteiras desse reino. Por isso que o Evangelho precisa ser não um ide, mas um indo, um constante, levar essa palavra, estender essa palavra. Nós temos que testemunharmos do amor e do poder de Deus em nós, do amor e do poder de Cristo na nossa vida como uma carta aberta, lida por todas as pessoas. Assim nós vamos ser instrumentos para que vidas possam reconhecer Jesus Cristo e assim enfraquecemos o inimigo. Essa pregação e esse testemunhar de vida precisa ser bem fundamentados em nós, numa correta interpretação, numa correta hermenêutica das Escrituras Sagradas. Em quinto lugar, para vencermos essa batalha, nós precisamos exercer a fé. Verso 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A palavra traduzida por escudo aqui no grego é tireon. E tireon ele é derivado da palavra tirá. Tirá é uma porta e se refere justamente ao grande quadrilongo ou ao escudo protetor oval do soldado romano, mantido na frente dele para a sua proteção, contra aquilo que vinha sobre si. Ele consistia, esse escudo protetor, de duas camadas de madeiras coladas juntas, recoberta ou coberta com linho e couro e envolvido ainda com ferro. Os soldados frequentemente lutavam lado a lado, como uma parede sólida de escudos. Mas mesmo no combate sozinho,
encontravam-se a si mesmos suficientemente protegidos por causa dessa parte da sua armadura. Voltando, as mentiras de Satanás, do diabo como caluniador, são como setas inflamadas, rapidamente espalhando a destruição. É isso que o texto está dizendo. Mas o escudo da fé pode apagar todas as setas inflamadas. Ela vem, o escudo se torna protetor contra ela. Se o escudo da fé refere-se ao conteúdo da fé cristã, então usá-lo significa aprender e afirmar o conteúdo das Escrituras. Aqueles que entendem e afirmam a doutrina bíblica são capazes de resistir e de sobrepujar as falsas ideias, os falsos ensinamentos, as heresias que são lançadas ao longo do caminho ao qual você está trilhando. Embora isso requeira para nós força e disciplina para tomar esse escudo e mantê-lo diante de nós, seu uso é simples, especialmente quando usamos para impedir ataques contra a nossa mente. A fé é a maior defesa contra os ataques de Satanás. Sexto, precisamos, para vencer essa batalha, entender, de fato, sem duvidar nenhuma, da salvação. Verso de número 17. Tomai também o capacete da salvação. O capacete serve para proteger a parte mais importante do corpo, que é a cabeça. A salvação é a coisa mais importante na vida do cristão. E a salvação, ela não é simplesmente vista por um sentimento, ela também precisa dar a razão. Por isso que o nosso culto, ele precisa ser, segundo diz Paulo em Romanos capítulo 12, racional. No passado, o capacete era usado como principal adorno do soldado, o que adornava o soldado, e que também nós devemos ter isso diante de nós. O adorno que protege o cristão, que capacita, que levanta a sua cabeça, que com confiança e com alegria, de saber que ele é salvo, ele mostra isso através do seu semblante, através da sua razão, através do seu falar, através do seu entender. Ele é um dos redimidos, transladado do reino das trevas para o reino do querido Filho de Deus Jesus Cristo. Portanto, para nós salvos, nós precisamos entender que a salvação distingue o cristão do resto da humanidade. Os cristãos são o povo escolhido de Deus, são os eleitos do Senhor. Somente um filho de Deus está habilitado para vencer essa batalha. Somente aquele que tem essa categoria sobre si, ser chamado Filho de Deus. Sétimo lugar para nós vencermos essa batalha é andar no poder do Espírito Santo. Ainda o verso 17 continua dizendo: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Trata-se da espada curta e reta do soldado romano. Alguns comentaristas observam que a espada é a única arma usada para o ataque na série da armadura escrita. Todas as demais são proteção. Agora nós temos isto aqui como arma. A espada é uma arma. E de fato, ela é uma arma de duas maneiras. Uma arma para ofensiva e uma arma para defensiva também. As implicações dela ser uma espada curta é que a luta envolve encontro próximo com o inimigo. O inimigo nunca estará longe, ele está próximo. O que demanda o quê? O uso de uma arma relativamente também leve e flexível, como era a arma do soldado romano. Aqui nós temos duas palavrinhas para nós entendermos a espada como um meio de nós estarmos lutando, tanto na defensiva como na ofensiva. Duas palavras gregas. A primeira é remá, ou rema,
que é a palavra específica aplicada em cada ocasião. É a palavra de Deus aplicada para cada ocasião da nossa vida, que nós precisamos ter ela em nós para quando nós pudermos, nós possamos usá-la. Diferente da outra palavra logos, que a palavra logos é a palavra eterna de Deus. A espada do Espírito é a palavra eterna de Deus, logos, mas ela é aplicada no nosso dia a dia, remá ou rema. Manejar a espada do Espírito é apresentar e defender as verdades bíblicas e atacar crenças não bíblicas ou as heresias, com a verdade da palavra de Deus aplicada na situação correta. Então precisamos conhecer a palavra de Deus para que no momento correto o Espírito Santo nos ajuda a pôr ela em prática na nossa vida. Também é o único modo eficaz de vencer as mentiras do maligno. Mas para vencer ainda essa batalha nós precisamos, em sétimo lugar, manter-se perto de Jesus Cristo. Nós precisamos de Cristo na nossa vida. Verso 18: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os crentes. O que quer dizer isso? Não se vence a batalha sem o preparo adequado. Não se vence batalha sem oração, sem intimidade com o Senhor. Nós precisamos orar, ter intimidade com o Senhor. Todo soldado, como eu já disse, precisa de treinamento adequado para vencer. Sozinho, o soldado não sobrevive. Ele precisa do seu comandante, em primeiro lugar, Jesus Cristo. E ele precisa dos seus companheiros, que são os membros, no sentido pleno da palavra de Deus, como igreja, corpo de Cristo. São essas questões que nós precisamos entender para nós vencermos essa batalha e que nós vamos estar estudando ao longo desse nosso estudo sobre nos equiparmos, nos prepararmos para essa batalha. Entendendo que nós fomos convocados para uma batalha espiritual em Cristo e em Cristo nós triunfamos. É isso que nós precisamos entender. Efésios 6, verso 13 e 14. Vistam toda a batalha de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes. Que Deus nos ajude, meus queridos, e que nós possamos, ao longo dos nossos estudos semanais, entender como manter-nos de fato firmes para resistir os dias maus e saber vestir, usar cada parte dessa armadura que Deus preparou e que Deus nos dá. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar e que Deus nos ajude como bons soldados de Cristo a estarmos equipados para essa batalha que nós traçamos diante deste mundo tenebroso, sabendo que a vitória já existe, mas nós precisamos estar prontos para sermos os bons soldados de Cristo. Também que Deus abençoe esse domingo que vem, que nós possamos estar descansando no Senhor e fazendo desse domingo também um dia de adoração, louvor na presença do nosso Deus. Lembrando, a igreja é você, a igreja somos nós, e que nós possamos estar adorando ao nosso Deus também nesse domingo, em espírito e em verdade, porque também já chegou o tempo de nós adorarmos conforme diz a palavra de Deus. Quando aquela mulher pergunta para Jesus, aonde eu devo adorar a Cristo? Lá no templo de Jerusalém ou lá onde os samaritanos também no monte, onde eles adoravam a Deus? E Jesus foi claro em dizer, adorar a Deus, basta você ser adorador que adora em espírito e em verdade. Assim nós possamos estar neste domingo também adorando o nosso Deus. Vamos curvar as nossas cabeças e agradecer esse estudo da sua palavra, lembrando que esse estudo vai estar também lá no site revsaulo.com.br escrito, para que
possamos analisar com mais profundidade, né, à luz da palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo estudo da tua palavra, pedimos a direção do Senhor para nós podermos viver, ó Deus, como bons soldados de Cristo. O equipamento o Senhor já nos tem dado, que nós possamos saber fazer uso dos mesmos. Por isso, Pai, nos ensina, ó Pai, como usar, né, esses instrumentos que o Senhor tem nos dado, tanto para a defesa quanto para o ataque, no sentido de vencermos o inimigo das nossas vidas. Ajuda-nos como igreja, porque nós estamos numa guerra e essa guerra tem um final e nós sabemos que se estivermos bem equipados e se nós estivermos bem preparados, nós já somos mais que vencedores. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê uma boa noite na tua presença e que o Senhor nos dê também um bom domingo diante de Ti, junto dos nossos familiares, aonde quer que estejamos. Ali estará o Senhor com a Tua bênção, cremos nisso. Por isso agradecemos em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e prossigamos avantes na presença do nosso Deus. Bom domingo para você e para toda a sua família.